Bom, pessoal, a gente agora vai resolver uma questão sobre ondas numa corda esticada. Essa questão está no segundo volume do livro Fundamentos de Física do Halliday e Resnick, 10ª edição. A questão diz o seguinte: uma onda transversal senoidal se propaga em uma corda no sentido negativo de um eixo X. A figura 1635 mostra um gráfico do deslocamento em função da posição no instante t igual a zero. A escala do eixo y é definida por ys igual a 4 cm. A tração na corda é de 3,6 newtons e a massa específica linear é de 25 gramas por metro. Determine a amplitude, b, o comprimento de onda, c, a velocidade da onda, d, o período da onda. Determine a velocidade transversal máxima de uma partícula da corda. Se a onda é da forma y de xt igual a ym, sendo de kx mais ou menos ωt mais φ, determine k, ômega e φ, e o sinal que precede ômega, ok? Então essa é uma questão bem completa para que você revise os conteúdos sobre ondas numa corda esticada, e ela está lá no capítulo 16. Para resolver essa questão, então, eu só vou anotar algumas informações que são dadas, que a primeira é que esse gráfico aqui acontece no instante zero, né? Ele é um gráfico de y em função de x e foi tirado, vamos dizer assim, no instante zero. O ys vale 4 centímetros, que a gente pode escrever como 0,04 metros no Sistema Internacional de Unidades. A atração na corda é de 3,6 newtons e a massa específica linear é de 25 gramas por metro, ou a gente pode escrever como sendo 25 vezes 10 a menos 3 quilogramas por metro no Sistema Internacional de Unidades, ok? Vamos lá para a letra A. Qual que é, então, a amplitude das oscilações? Então, para resolver essa questão, a amplitude, essa letra, é só olhar para o gráfico. A amplitude da oscilação, esse eixo vertical y é a amplitude, ok? E x é a direção de propagação da onda. Então, quando essa onda passa na corda ou quando essa onda é excitada na corda, os elementos da corda sofrem, deslocamentos transversais à propagação da corda, a propagação da onda na corda. E a propagação acontece ao longo do eixo X, enquanto que os elementos da corda oscilam ao longo do eixo Y. E você percebe, então, que aqui é quando o Y é zero, ou seja, quando a oscilação, é zero, e aqui é quando é máxima. Então, a amplitude máxima é essa quantidade, E aí, bom, para calcular o YM, ele diz no enunciado que YS vale 4 centímetros, ok? E você percebe que para chegar até YS tem 4 intervalos iguais aqui, Então, cada intervalo desse vale 1 centímetro. Portanto, a amplitude máxima corresponderia a 5 intervalos de 1 centímetro. Portanto, a amplitude máxima na letra A da questão, YM, é 5 vezes 1 centímetro, o que nos dá 5 centímetros ou 0,05 metros. É só isso. Na letra B, ele quer saber o comprimento de onda. E aí, para calcular o comprimento de onda, você vai olhar aqui novamente para o gráfico. Eu vou destacar em uma cor azul. Comprimento de onda, Então é a distância percorrida em um ciclo. Você pode pegar, por exemplo, como a distância entre dois picos ou a distância entre dois mínimos, Ou dois vales. Então seria essa distância aqui, que vai desse pico, do pico da esquerda até o pico da direita. É essa distância aproximadamente, ok? Isso aqui é o nosso lambda, é o comprimento de onda. Esse eixo X, ele mostra aqui que essa marcação é em 20 e essa marcação é em 40, Então, cada marcação dessa vale 10. Então, seria de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 até 50. Então, você percebe que os picos dessas ondas acontecem meio que no ponto médio desses intervalos onde elas acontecem, No ponto médio entre 0 e 10 e no ponto médio entre 40 e 50, de forma que o comprimento ao longo do eixo X corresponde a mais ou menos um intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, mais meio no começo e meio no final. Então, corresponde a aproximadamente 4 intervalos de 10 centímetros. Então, essa distância do pico da esquerda até o pico da direita, eu acho que você consegue ver aí que ela é aproximadamente 4 vezes um desses intervalos. E, portanto, esse lambda é aproximadamente 4 vezes
10 centímetros, que dá 40 centímetros ou 0,4 metros no Sistema Internacional de Unidades. Na letra C, se pergunta qual é a velocidade da onda. E aí, se você estudou o capítulo, você sabe que a velocidade da onda numa corda esticada depende tanto da tração a que essa onda está submetida e também dessa massa específica linear. E a relação é raiz de tal sobre μ. Então, é realmente só substituir os valores, tá? Tal vale 3,6 newtons. É só substituir aqui. E μ no SI, né, no Sistema Internacional de Unidades, vale 25 vezes 10 a menos 3 kg por metro. Então, quando você faz esse cálculo aí, você vai achar uma velocidade de 12 metros por segundo aí, ok? Na letra D de dado, a gente tem que determinar o quê? O período da onda. E aí, para determinar o período, eu vou fazer o seguinte. Você sabe que velocidade é F lambda, né? E F, por sua vez, é um inverso do período. Então, é lambda sobre T. Então, período pode ser escrito como lambda sobre V. E aí, eu tenho lambda calculado no item B e eu tenho a velocidade calculada em C. Ok? Isso me dá um período de aproximadamente 0,033 segundos. Então, calculamos período, calculamos velocidade, comprimento de onda e amplitude. Bem, na letra E é perguntado, então, qual é a velocidade transversal máxima de uma partícula da corda. Então, o que você tem aí na letra E é o seguinte. Vamos lá. Você tem uma corda, certo? E aí você perturba essa corda de modo que os elementos da corda passam a oscilar, não é isso? E aí, por exemplo, num certo instante, esse elemento, vamos supor que a gente olha para um elemento aqui intermediário, aqui, ok? Esse elemento da corda. Esse elemento da corda, ele vai executar oscilações, e essas oscilações vão ter amplitude YM, ok? E a amplitude da oscilação, ou vamos dizer assim, o tamanho da oscilação num certo instante é descrito por y de xt igual a ym, seno de kx mais ou menos ômega-t mais φ, ok? O que é que significa isso? Que esse elemento aqui da corda, ele vai ter um valor de y que vai ser zero, nesse ponto aqui, vai ser zero, quando ele tiver, ele tá passando ali pelo mínimo, né? Ele tá não perturbado. E aí, esse valor vai subindo até chegar no valor máximo, depois passa pelo zero de novo, vai até um valor negativo e assim por diante. Então, esse elemento da corda, se você olhar para ele, à medida que a onda vai se propagando, ele oscila verticalmente, ok? E ele vai ter momentos que ele tem vamos dizer assim, um deslocamento máximo, que vai ser o valor de YM. Em alguns momentos, esse deslocamento vertical desse elemento da corda vai ser zero, em outros momentos vai ser oposto para baixo, né? E ele se comporta, então, como um bloco no sistema massa-mola que oscila, e o bloco tem momentos que tem uma amplitude de oscilação máxima, em outros momentos ele está passando pela origem, né? Depois ele vai para o sentido oposto e continua ali oscilando. Então, é similar ao movimento massa-mola. E aí, se a gente quiser saber que velocidade transversal é essa desse elemento da corda, a gente precisa derivar no tempo o y. E a gente chama essa velocidade transversal de u. Ok? Então, vamos fazer essa derivada para a gente ver como é que essa velocidade transversal desse elemento da corda, numa certa posição x, num certo instante t, se comporta. Então, derivando, ym é uma constante, a derivada do seno é o cosseno, ok? E a derivada do argumento da função cosseno em relação ao tempo é uma derivada parcial, deixa eu melhorar aqui, é uma derivada parcial, na verdade, então é del y ou del t. A derivada do argumento da função seno em relação ao tempo vai dar mais ou menos ômega. Então, essa velocidade transversal de xt, vamos escrever assim, ela é mais ou menos ômega ym cosseno de kx mais ou menos ômega t mais φ, ok? Tá aqui. Ou seja, o que é que essa expressão diz pra gente? Essa expressão diz que um certo elemento aqui da corda, ele vai sofrer,
ele vai sofrer, ele vai ser perturbado aqui, de forma que verticalmente ele vai ele vai mudar de posição vertical à medida que a onda se propaga, né, perturbando o meio, e essa velocidade com que ele se move ao longo do eixo Y é essa velocidade U. Então vai ter momentos que ele vai estar indo para cima, atingindo a sua amplitude máxima, depois ele volta, vai para baixo e fica oscilando. E o U de xt é a velocidade com que ele sofre esses movimentos, ok? E é claro que é uma velocidade que depende do tempo e depende de que ponto X da corda você está olhando. O fato é que você percebe que essa velocidade desse elemento, ou de qualquer elemento da corda, ela varia de forma sinoidal, né? Ou seja, vai ter momentos que essa velocidade é zero e vai ter momentos que essa velocidade tem uma amplitude máxima positiva, depois fica negativa e assim por diante. Então, a amplitude, que seria a velocidade transversal máxima, é essa quantidade aqui. O módulo disso. Então, o M, a amplitude, seria ômega YM. E aí a gente tem quem é ômega. Ômega foi calculado, não foi calculado ainda, mas a gente pode calcular rapidinho, né? Porque ômega é 2π sobre T. E a gente tem quem é YM. Então, é realmente fazer uma substituição dos valores para achar que velocidade transversal máxima é essa. Então, seria 2π sobre o período é 0,033 segundos, e YM vale 0,05. Então, isso dá uma velocidade transversal, que é só fazer uma divisão aí, vai dar uma velocidade transversal de 9,4 metros por segundo, ok? É a amplitude, ou seja, a máxima velocidade que esse elemento da corda atinge é de 9,4 metros por segundo. Continuando com as próximas letras, na letra F se pergunta quem é K, quem é ômega e quem é φ, nas próximas, né? Então, quem é K? Na F, K é o número de onda, que é 2π sobre lambda. E a gente já calculou lambda. Lambda vale 0,4, não é isso? Lambda vale 0,4. Então, esse K, vamos lá, esse K vale 5π radiano por metro, ok? Essa é a resposta. Na letra G, se pergunta o valor de ômega, ok? E, novamente, ômega é 2π sobre T. Então, é 2π dividido por 0,033 segundos. Então, esse ômega, é só fazer essa conta aí. A gente vai ter um ômega que é igual a aproximadamente, né, 60,6π radiano por segundo. Ou a gente pode aproximar para 61π radiano por segundo. Tá aqui o valor de ômega. Na letra H, ele quer saber quem é φ, não é isso? Ou seja, quem é essa fase. Aí, novamente, para a gente determinar quem é φ, a gente sabe que a função que descreve a onda tem essa forma aqui, seno de kx mais ou menos um ômega t mais φ, ok? E aí a gente já determinou algumas dessas quantidades. A gente sabe que ym, por exemplo, vale 0,05. O K, a gente acabou de calcular, vale 5π, x mais ou menos o ômega também é 61π t mais φ. Então, a gente meio que definiu, né? Quase definiu, a menos de φ, como que se comporta a onda para um ponto x no instante t, ok? Então, quem é φ? Uma forma de determinar φ, então, é voltando para o gráfico e pegando um ponto conhecido nesse gráfico. Então, vou marcar aqui em verde. Esse gráfico aqui, gente, ele foi tirado no instante tempo zero, ok? Então, no tempo zero, olha esse ponto inicial, é o que eu vou pegar. Bom, no ponto zero, esse ponto verde acontece no tempo zero e em x igual a zero, certo? E nesse ponto verde, o y vale ys, que é 0,04 metros. Então, isso aqui é uma condição que eu retiro do gráfico e que eu vou substituir na minha expressão lá na letra que eu estou fazendo para poder calcular o φ, ok? Então, vamos voltar aqui para a letra. Aqui, ó. Eu vou colar os dados. Foi isso que eu peguei lá, certo? Ou seja, se eu substituir aqui
nessa minha expressão, eu tenho quem é y? Y no tempo zero e no valor de x igual a zero. Então, y vale 0,04 igual a 0,05, sendo de 5πx mais x é zero, mais ou menos 61πt, t é zero, mais φ. Então, o que é que você tem? Esse termo se anula, esse também. Então, você tem que 0,04 é igual a 0,05, seno de φ. E, portanto, seno de φ é igual a 0,04 dividido por 0,05, que dá 4/5, não é? Ou 0,8. E aí, quem é φ? Φ é o arcosseno de 0,8. Você pode colocar na sua calculadora quem é o arcosseno de 0,8, ok? O arcosseno dá aproximadamente 0,93 radianos. Esse é o valor de φ. Então, eu peguei a condição inicial do problema, joguei na expressão da onda para poder tirar o valor de φ. Então, esse é o valor de φ. E aí, para terminar a questão, aí tem a última pergunta, é uma questão bem longa realmente. O sinal que precede ômega, ok? E aí, o sinal que precede ômega, ele diz no enunciado que a onda se propaga numa corda no sentido negativo do eixo x. Então, o sinal que precede ômega tem que ser positivo. Vamos olhar aqui para essa resposta final. Aqui, né? O sinal que precede ômega. Então, essa onda, só escrevendo ela aqui, a expressão dela final, fica 0,05 seno de 5πx mais 61πt mais φ, que é 0,93. Essa é a expressão. E por que a gente está adotando o sinal x ao invés do sinal positivo, perdão, ao invés do sinal negativo? Porque essa onda se propaga no sentido negativo, ok? A onda se propaga no sentido negativo. É por isso. E aí, se você não lembra bem dessa discussão, você vai ver lá na seção... Deixa eu ver aqui qual é a seção no livro. Mas na seção sobre... vamos lá. É a primeira seção, na verdade. E é a 16.1. E é na parte de velocidade de uma onda progressiva, em que você discute lá que o argumento da função ele é constante, né? Então, de forma que, se você tem uma onda do tipo seno de kx, ok? Mais ou menos ômega t, você tem uma onda desse tipo aqui, esse argumento aqui ele é constante, certo? É uma condição dessas ondas que se propagam numa corda. Então, a partir do momento que você considera que essa quantidade aqui, kx mais ou menos um ômega t, é uma constante, quando você deriva em relação ao tempo, você vai ter aqui k dx dt, mais ou menos a derivada em relação ao tempo do segundo termo da ômega é igual a zero. E aí, quem é dx dt? É velocidade. Então, você tem que kv é igual a mais ou menos kv mais ou menos ômega é igual a zero. E aí, quem seria v, né? V seria menos mais ômega sobre k. Ou seja, se você adota o mais... Deixa eu voltar aqui para você não se perder. Se você, então, nesse ponto... Vamos colocar, mudar a cor também. Você adota kv mais ômega igual a zero. Você tem que v é igual a menos ômega sobre k. Ou seja, é uma velocidade negativa. Se você adota kv menos ômega igual a zero, v é igual a ômega sobre k, que é uma velocidade positiva. E é por isso que a gente diz que se a onda se propaga no sentido positivo do eixo x, eu adoto o sinal negativo para que a onda seja positiva, porque ela se desloca no sentido positivo. E se a onda se propaga no sentido negativo, então eu adoto um sinal positivo, porque a onda passa a ter uma velocidade negativa. Essa é a questão, ok? Mas está discutido com detalhes no livro texto. Bem, gente, é isso. A resposta, então, seria que a gente adota o sentido positivo, porque a onda se propaga no sentido... A gente adota o sinal positivo, porque a onda se propaga no sentido negativo
do eixo X, ok? Bem, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima questão.